Bem-vindos ao Amit Live desta quarta-feira. A gente já começa trazendo boas notícias para você. A boa notícia de hoje vem de uma rádio lá do sul de Minas, é a Rádio Itatiaia do sul de Minas. Ela é uma das pioneiras da região e quando se trata em inovação, não perde também. Com diversas ações externas, a emissora tem usado a criatividade para poder driblar a crise e promover o bem-estar da população durante a pandemia do novo coronavírus. Eles estão fazendo a Blitz Combate. O gerente da rádio, o Diego Braga, conversou com a jornalista Patrícia Marques do Portal Amit e contou alguns detalhes dessa iniciativa que eles tiveram lá na Rádio Itatiaia do sul de Minas. Eles estão fazendo uma blitz na porta dos estabelecimentos, aí eles levam outdoor, panfletos, sons, os locutores também participam e geralmente a participação deles dura mais ou menos 2h30. Eles utilizam uma estrutura inflável, som, sorteadora eletrônica, promotoras, como eu disse, o locutor e também dão brindes no local. Isso porque, devido à Covid-19, a rádio pensou em uma ação um pouco diferente. Aí eles compraram displays de álcool gel e kits de mini álcool e também máscaras, luvas descartáveis e também balas. Tudo isso é entregue para as pessoas que passam pelos estabelecimentos durante essa ação da Rádio Itatiaia do sul de Minas. A estrutura deles atende 2 ações simultâneas e funciona diariamente. Além de Varginha, lá no sul de Minas, outras cidades da região também poderão ser contempladas com essa ação inovadora aí da Rádio Itatiaia lá do sul de Minas. Se a sua emissora também está tendo alguma criatividade, está pensando em driblar este momento difícil, manda pra gente que a gente produz uma reportagem e ainda comenta aqui no Amit Live. É só você encaminhar para o 319-8814-3331. Hoje conosco aqui temos Carlos Henrique Nascimento, ele é diretor regional da Amit e também do Grupo Vanguarda. E claro, o André Lacerda, presidente do Sinapro. Daqui a pouco eles já vão participar com a gente. Mas antes, eu lembro, todo o Amit Live é produzido em parceria com a 2K Produções. É uma produtora aqui de Belo Horizonte, especializada em vídeos, transmissões ao vivo e agora também está prestando consultoria para as emissoras de rádio. A gente sempre passa um videozinho da produtora para que você possa entender e conhecer um pouco melhor sobre o trabalho deles. Veja só o vídeo. Hoje a gente fala de vendas e a relação entre agências e os veículos de comunicação. Então, para a gente começar um vídeo, é uma reportagem que foi publicada, que foi ao ar recentemente no Jornal da Record TV, e tem a presença do Boni e também de um publicitário. Vamos acompanhar esse vídeo e na sequência a gente já dá início à nossa conversa. Veja esse vídeo que é interessante. O Covid será um catalisador, será um acelerador para que nós possamos usar mais intensivamente essas tecnologias que já existem e que já vinham sendo usadas. Agora nós vamos poder tirar partido dessas tecnologias e promover mudanças fundamentais no mercado. Para isso, é preciso informar os consumidores. Para isso, é preciso anunciar. Quem anunciar e informar sobreviverá e, mais do que isso, crescerá. Oi, pessoal do Jornal da Record, aqui é o Washington Oliveto, direto de Londres. A gente sabe que existe uma vacina para o mundo dos negócios. E essa vacina é a publicidade, é a comunicação, quando bem feita. Mais do que nunca, a comunicação tem que ser pertinente, tem que ser oportuna e não pode ser oportunista.
Eu não tenho dúvida nenhuma que as empresas que fizerem isso agora, quando todo esse problema desaparecer, tudo isso acabar, vão ser muito beneficiárias de uma imagem sensacional. E no mundo dos negócios, assim como na vida inteira, né? Bom, esse vídeo aí já é para começar a te instigar para a conversa que nós teremos hoje com o André Lacerda, presidente do Sinapro, Sindicato das Agências de Propaganda aqui do Estado de Minas Gerais, e também o Carlos Henrique Nascimento, que é sócio proprietário do Vale do Aço. Eu tenho mais uma notícia boa para você antes de chamar os nossos dois convidados. Nós conversamos com a equipe da A2K Produções e nós havíamos anunciado para vocês que o Amirte Live iria ao ar nos meses de maio e de junho, mas a partir de agora nós teremos mais um mês juntos. Então nós transmitimos o Amirte Live em maio, estaremos juntos em junho e a partir do mês de julho nós também estaremos juntos levando conhecimento para você. Depois de acompanhar esse vídeo aí do Boni, que foi diretor da Rede Globo por muitos anos, vamos receber agora os nossos convidados, André e Carlos. Boa tarde para vocês, bem-vindos ao Amirte Live. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, é um prazer realmente estar aqui. Bom, já vamos começar falando... um telefone aqui. sobre essa questão dos tempos de crise. Eu queria saber de você, André, e também de você, Carlos, se a primeira coisa que realmente os empresários cortam é o anúncio. Essa pergunta é direcionada para o André. E, Carlos, ainda nessa questão, eu queria saber como lidar com a insegurança dos anunciantes em voltar a anunciar. Queria que o André começasse e o Carlos já desse continuidade no assunto, por favor. Olha, o que acontece no primeiro momento, e até é natural, é que as pessoas, por desconhecimento da dimensão do que está acontecendo, elas se retraem e elas começam, sem muito critério, a parar os investimentos que elas estão fazendo, né? E os investimentos de mídia, geralmente, são os primeiros investimentos que as empresas cortam, né? Isso é um erro, é claro, porque isso deveria ser avaliado com mais critério, porque quando você para de anunciar, você para também de incrementar a venda da sua empresa. Então, isso é uma coisa que precisa de ser visto com muita técnica, com muita restrição. Existem muitas outras coisas que você deve pensar em cortar antes de cortar o seu anúncio. Mas é um fato, os anunciantes, por medo, a primeira reação sempre deles é se retraírem e começarem a cortar seus investimentos em mídia. E aí, Carlos, como lidar com essa insegurança, então? A insegurança, na verdade, ela é de todos nós. E todos nós, que eu digo, é todos mesmo. Na cadeia de valor, seja você veículo, seja agência, seja anunciante, imagino que está todo mundo num nível de segurança muito alto, porque a mudança foi muito abrupta. No entanto, como foi dito pelo Boni no vídeo, as tecnologias já estavam aí, tem muitos procedimentos e processos que já vinham sendo gradativamente implantados e que agora vão ser acelerados, foram extremamente acelerados, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso de uma velocidade que nunca foi feita antes. Mudanças e crises aconteceram no mundo desde a história da humanidade. Agora, essa mudança e como reagir a isso e como transformar isso em algo novo e lidar com esse ambiente é outro mundo, é outra história, tá? A insegurança, ontem mesmo, até estive participando de um outro evento, e a gente fala o seguinte: as empresas, os empresários, todo mundo que mexe com negócios, vai ter que reconquistar todos os clientes, não apenas aqueles que deixaram de anunciar. Porque o processo vai ser novo até mesmo para quem já tem uma cultura forte. Tá? Muitas vezes, respostas que antes estavam previsíveis, hoje em dia não estão mais. Então, é importantíssimo a gente criar uma geração de valor nova nessa relação. E bem fez quem já tem esse hábito de anunciar, hábito de criar uma boa imagem, porque cria um colchão de reputação. Esse colchão é fundamental para que você, na hora de uma crise ou de um eventual problema que aconteça com o seu produto, marca ou serviço, você consiga usar desse colchão de reputação que você construiu para poder sobreviver melhor. Quem, no meio de uma crise,
está com uma imagem mais consolidada, e é só ter acesso às pesquisas da Kantar e Bop e de uma série de outras empresas que estão fazendo relatórios constantes, mostram nitidamente que as marcas mais valiosas, eu até publiquei ontem uma no grupo da Mirth sobre isso, sobre comportamento das marcas diante da pandemia. Tá? As marcas que agirem melhor, que estão agindo melhor, estão sendo mega reconhecidas. Haja vista a Magalu, por exemplo. Bom, é isso mesmo. Deixa eu só complementar um pouco, Vitor, que o Carlos falou exatamente isso. Quer dizer, quem tem uma política de comunicação, quem tem um pensamento estruturado a respeito de como trabalhar a sua marca, trabalhar os valores, né, e que divulga, constrói uma marca, constrói um colchão de reputação, que é justamente essa reserva de credibilidade que a marca e a empresa têm para poder auxiliar ela a sobreviver em tempos de crise. Essa é a grande verdade. A divulgação, a comunicação, a propaganda é uma política que precisa de ser incorporada pelas empresas, no sentido de que as empresas precisam de entender que isso é uma coisa que a gente não tem é um trabalho de formiguinha que precisa de ser construído todo dia, né? Você tem de construir um relacionamento com o seu consumidor, de divulgação, de fixação dos pontos fortes da sua marca todo dia. Por isso que quando você entra numa crise e rompe esse processo, é um processo extremamente lesivo até para essa continuidade disso que você está construindo. Bom, a gente falou aí um pouquinho sobre essa questão, acho que vocês já deram uma pincelada no que eu queria perguntar, que eu queria saber quais são as estratégias que as emissoras podem adotar para poder reverter a situação e fazer com que o anunciante possa permanecer ali. Teria algum caminho, alguma didática que os radiodifusores poderiam adotar? Eu queria que o Carlos falasse com a experiência que ele tem no setor de vendas, e você, André, na relação com as agências. Tem. Assim, apesar de parecer estranho, tem. Tá todo mundo falando de quedas significativas em faturamento, todo país que possa falar que está com tranquilidade, tá? De nenhuma natureza, digital, não digital, meio esse, meio aquele, todos foram extremamente atingidos. Só que alguns desses meios ou veículos vão reagir de uma maneira muito mais rápida, porque eles têm uma preparação, a lição de casa está mais bem feita num aspecto que é fundamental, geração de valor. Ao invés de vender espaço, inventário publicitário apenas, os veículos há muitos anos já deveriam ter percebido que o que eles vendem são ativos de construção de pilares de imagem das marcas. Mesmo que seja para fazer um comercial, uma campanha, um spot de varejo que tenha muita oferta, até nesses casos, a gente tem a obrigação de orientar bem e de negociar muito bem com a agência, se houver, no caso, a melhoria da qualidade dessa mensagem, porque muita gente, no afã de fazer mensagens clássicas ou de inundar o meio com uma campanha mais agressiva, esquece que a qualidade está sendo deixada de segundo plano. Isso é jogar dinheiro fora. Veículo que não sabe gerar valor e não sabe se estabelecer nesse regulamento nunca vai ser reconhecido como fornecedor de valor. E isso é muito sério no nosso negócio. Então, criar uma base boa de carteira, conhecer bem o mercado, mapear esse mercado. Quanto mais você amplia a carteira, você tem a menor insegurança, porque você cria uma menor dependência. O histórico nosso de veículos, isso vale para praticamente todos os veículos, sempre foi de depender de um certo grupo de anunciantes tradicionais e clássicos. Isso cria uma zona de conforto muito grande e uma acomodação. Agora isso acabou. Agora todos terão que ser conquistados, e a minha sugestão é conquistar a maior quantidade possível, com inteligência, com boa abordagem, com boa geração de valor, com boa informação, principalmente. Eu diria que existem fatores muito importantes a respeito disso, e essa crise está sendo um momento de extrema relevância para que as empresas, para que as rádios entendam com quem que elas falam, quem é o público delas, né? É muito importante, assim. O Carlos falou uma coisa extremamente relevante, que a maioria das empresas estava numa zona de conforto, né? Entendendo que o que elas já tinham de anunciantes, aquilo ali bastava, sem ter desenvolvida de forma agressiva uma estratégia de prospecção, uma estratégia de busca de novos mercados, de novos formatos comerciais,
né, de novas oportunidades de divulgação, cruzando o digital, né, com a promoção, fazendo essa oferta cruzada de produtos para o cliente, e isso agora é uma coisa de extrema necessidade. Quer dizer, quem já não estava pensando nisso, efetivamente tem que sair agora desenvolvendo, correndo esse tipo de estratégia, que nem você mostrou aí, Vitor, nessa rádio da Itatiaia, lá do sul de Minas, não é isso? Isso. O que acontece? É a utilização da ferramenta da promoção, aliada com a ferramenta da divulgação da rádio, né, junto com um bom site, um bom portal para você poder interlocutar com o seu público, ouvi-lo. Então, isso passa a ter uma relevância enorme agora, você pensar em todas essas formas de comunicar integradas, né, dentro da plataforma rádio. O rádio foi uma das plataformas que mais soube se adaptar ao meio digital, né? Todas as outros meios sofreram muito com o meio digital. O rádio não. O rádio teve a oportunidade de desenvolver seus sites, que antes o rádio conversava com o seu ouvinte por telefone. Ele agora tem a oportunidade de conversar com muito mais ouvintes, né, via internet. Ele tem que aproveitar, ele tem que conseguir navegar melhor nisso, tem que prestar atenção, porque isso vai ser uma grande ferramenta. Outra coisa, o rádio tem que entender na credibilidade da notícia. No mundo de fake news, né, notícia que tem procedência passa a ser cada vez mais relevante. Quer dizer, quando uma emissora de rádio, ela emite uma notícia, tem ali está ali se assumindo a origem da notícia, a origem da credibilidade. Isso tem valor, isso é uma coisa que precisa ser trabalhado com muito carinho pelas rádios, né? As pessoas estão cada vez mais entendendo que a notícia que vem de veículos de informação de credibilidade são as notícias reais, onde elas têm que acreditar. Então, infelizmente, esse é um trabalho que tem que ser desenvolvido a médio para longo prazo, né? Ninguém vai conseguir fazer isso agora de uma hora para outra. Emergencialmente, nesse momento, o que eu sugiro é uma aproximação muito grande dos veículos, né, das rádios, das agências de propaganda, que também estão sofrendo horrores, né? Então, o Carlos falou muito bem, quer dizer, não tem ninguém que não esteja sofrendo neste momento. Está todo mundo sofrendo, né? Os clientes estão sofrendo, né? Os anunciantes estão sofrendo demais, porque a maioria deles, tirando alguns segmentos, tiveram quedas abruptas e gigantescas de venda, né? Os veículos de comunicação estão sofrendo com as suas quedas de receita, as agências também, porque perderam, né, o ímpeto de fazer comunicação dos seus clientes, e a gente vai ter de, juntos, começar a pensar em novas formas. A verdade é que o anunciante que teve visão e que não parou de anunciar, o anunciante que se preparou, né, já há um tempo, para poder entender qual que era o valor do meio digital dele, que conseguiu construir canais de venda digital, canais de interlocução digital com seus clientes, esses anunciantes, eles estão bem. Então, o que vai acontecer daqui para frente é uma grande reflexão para ação, assim que essa situação de isolamento acabar, é que não vai ter mais gente que não vai poder tratar com relevância e seriedade o meio digital. O meio digital agora, ele já tinha vindo para ficar, mas as pessoas ainda estavam um pouco confusas sobre como é que elas fariam isso. Pois é, então, essa confusão ela acabou. O dado de realidade agora ele é concreto, né? Quem já tinha se preparado está sobrevivendo, quem não tinha está realmente passando um aperto danado. Vocês comentam sobre essa queda no dinheiro, né, em todos os lugares, em todos os setores. A pergunta, então, acho que é como reverter essa situação e como disputar esse curto dinheiro que o anunciante tem, mostrar para ele, olha, anuncia na minha rádio. Eu queria saber do Carlos, como o radiodifusor pode mostrar
para esse empresário a importância de ele anunciar. E de você, André, por que o anunciante deve continuar mostrando a sua marca nesse momento? Uhum. Bom, não tem fórmula, tá? É importante deixar muito claro que não tem fórmula e não tem guru nesse negócio. Tá? Isso é um efeito de aprendizado. Eu já tenho uma certa história de veículo e eu brinco que eu tive a felicidade de, na mesma profissão, mudar de atividade a cada 2 anos em média, 2 anos e meio. Tá? Porque o nosso negócio está sempre em transformação. Isso é muito bom para quem gosta de viver em movimento. Para quem não gosta, para quem está acomodado, realmente pode ser desconfortável. Tá? Mas o mesmo colchão de reputação que as marcas têm que criar enquanto anunciantes é exatamente a mesma dimensão que o veículo tem que ter em relação a este anunciante. A marca, o veículo tem que ter construído ao longo do tempo, e quem não começou, comece agora, a construir uma imagem de eficiência, de entrega, de prestação de serviço, de confiabilidade, porque isso tudo vai agregando imagem de boa prestação de serviço e, como o André falou, com um reconhecimento, com uma definição muito clara de com quem você está falando. Ajudar o anunciante a saber exatamente com quem que você está falando é meio caminho andado para poder esse anunciante falar assim, peraí, acho que aqui eu tô sabendo que esse dinheiro está valendo a pena investir. E, de novo, com uma abordagem muito mais de mercado, de marketing, uma abordagem o mais ampliada possível e menos vendedora de dentro para fora. A era do dentro para fora, como o André disse agora no bojo dessa confusão toda, tá? Acabou. Não existe mais a era do dentro para fora. Você tem uma bela ideia, você tem um belo produto, você acha que o produto é bom, joga no mercado e alguém vai financiar e vai patrocinar isso. Essa visão está distorcida. Ao longo do tempo, essa cadeia de valor, esse nosso ecossistema, agência, clientes, veículos, ela passou por essa transformação e a gente tem que agora saber entender aonde isso vai chegar. Antes, havia uma dicotomia um tanto importante, que foi feita ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos, em que estavam a agência e clientes de um lado, e muitas vezes o veículo estava em lado oposto, numa situação de confronto. É isso que tem que definitivamente acabar, que não existe mais. O que deveria acontecer era o contrário, agência e veículo a favor do cliente, criando a melhor prestação de serviços, fazendo a maior geração de valor. Senão, o que vai acontecer naturalmente, que é onde joga um risco muito grande, que eu deixaria aí uma reflexão para todos nós. Tá? A existência dessas ferramentas de planejamento de mídia, inclusive, e de contratação, de criação, muitas vezes, que estão sendo lançadas agora, recentemente, chamado SIM, da Globo, e que a SBT já adiantou que vai fazer. Tem um outro projeto chamado Acelera Aí, da Pulse, que está em andamento pleno. Tá? Tem uma série de coisas que estão acontecendo que, se a gente não tomar o devido cuidado de balancear isso com um propósito adequado, a gente corre o risco de ficar desejando ser aquele vendedor de antigamente, que lá no final do dia acabava sendo um mero comprador de dinheiro. O André deve ter recebido 1000 vezes ao longo da história aquele veículo que chega e pergunta assim, André, o que tem aí para mim? O que tem aí para você? Não tem nada. Me desculpe, você é fornecedor. A gente querer ser comprador de dinheiro, me dá um dinheiro aí e toma o que você quiser em troca, isso é um erro clássico do nosso negócio e vale para todo mundo. Tá? Agora, quando você vai junto com a agência, que é quem está no dia a dia do cliente, muitas vezes, ou no próprio cliente, quando ele é pequeno, não tem uma agência, você estar próximo, saber a realidade, saber como é que é toda a estrutura de negócios dele, provavelmente você vai descobrir respostas na própria relação com esse cliente, na própria relação com essa agência. E aí desenvolver coisas sob medida. Perfeito. O que ele está precisando, né, Carlos? Na verdade, assim, não é o que você tem para mim, mas olha só, pensando em você, olha o que eu desenvolvi para você, né? Olha só, eu fui entender do seu negócio, eu percebi que você está precisando disso, tem coerência isso que eu estou pensando, né? E se a gente desenvolver esse novo formato aqui, ele te atende, de repente nós podemos estar aí na porta da sua loja, divulgando, quer dizer, o que não existe mais é a demanda por esse produto pasteurizado, entendeu? Que você pode comprar em qualquer lugar, né? Todo mundo sabe que a gente pode comprar grade de 30 segundos nas rádios. Isso não é problema. Qualquer pessoa pode entrar em contato com a área comercial, ver quanto custa o spot e veicular. Só que isso não resolve mais o problema, né?
isso não está mais dando o mesmo efeito que dava. Então, as emissoras de rádio, primeiro, elas têm que entender cada vez mais do local, do ambiente onde elas estão veiculando, né, a programação delas. Se você é de uma cidade X, você tem que ser o especialista nessa cidade. Né? Você tem que entender as minúcias, você tem que falar a linguagem de quem está aí nessa cidade. Por quê? Para que o anunciante saiba que porque a sua rádio é quem fala a língua desse cidadão aí, dessa comunidade. Né? E a partir daí, se você quer conquistar alguém, né, a vida ela é toda assim, todo o processo de conquista ela é feito assim, em todos os aspectos. Quando você quer conquistar alguém, o que você faz? Você estuda este alguém, né? Você estuda as características, para que você, a partir desse estudo, você possa atender, né, a essa demanda, a essa necessidade. Então, esse é o caminho. E isso é uma coisa interessante, porque esse é um caminho que pode começar já, imediatamente. Não precisa de ser amanhã, não precisa de ser daqui a uma hora. Você pode pegue aí quem são os potenciais clientes, né? Pegue um grupo deles, comece a estudar o negócio deles, quem são os concorrentes, né? Quais são os desafios, quais são os problemas, quais são as virtudes, né? E vamos, a partir daí, pensar numa oferta de valor que atenda a essa expectativa. A gente tem que aproveitar a pandemia para a gente se tornar, nós veículos e acho que as agências também, usando a linguagem médica, a gente passa a ser médico de pessoa jurídica. E as agências são grandes clínicas e grandes consultórios. Os veículos são os médicos e as agências são as nossas clínicas, que organizam esse processo e ajudam a mapear essa carência, porque muitas vezes o que resolve muito na relação com o anunciante? A negativa, o não de investimento ou uma retração qualquer de investimento, muitas vezes ela está atrelada a um julgamento de valor que está pendurado no medo. O medo e a desinformação geram decisões simplistas, pobres, de curto prazo. Então por medo, você recolhe a primeira coisa que não tem valor, que é o caso da comunicação e propaganda, porque eles não foram doutrinados no tempo para ter valor. Agora, e vão direcionar este mesmo recurso para uma outra atividade de sobrevivência da empresa. Agora, quando você consegue entrar e gerar valor dentro do que o André falou, de explorar melhor, saber o que está acontecendo, onde é que dói o calo, às vezes você pode não resolver uma cirurgia cardíaca, mas você resolve uma joanete. Tá? É o que o cara está precisando. A joanete às vezes é mais incômoda e a cirurgia cardíaca pode aguentar mais um tempinho. Tá? Essa abordagem mais proativa, mais consultora, mais dedicada de atender realmente como fornecedor, ela pode ser tudo. Eu tenho um exemplo que me ocorreu aqui agora. Há 2 anos atrás, eu fui na NAB em Las Vegas, junto com o Mairink, a gente foi na loja daquele pessoal do Trato Feito, não sei se vocês já viram no History Channel. Tá? Sim. Ali a gente visitou, a primeira coisa, foi uma decepção para mim, né? Que eu esperava um negócio grande para burro, a loja é pequenininha, por incrível que pareça, tá? Você vê no vídeo uma coisa, a realidade é outra, tá? E aí a gente viu, brincou, de lá para cá, da NAB para cá, eu nunca mais consegui assistir o Trato Feito só como entretenimento. Eu passei a observar o Trato Feito e convido todo mundo a fazer, tá? Como um treinamento de vendas pela ótica do comprador. O quanto eles são inteligentes e como o raciocínio de negociação do americano, em geral, ele é equilibrado na relação de gerar valor para ambos os lados. É ganha-ganha, não é ganha-perde. Você entra com integridade da informação, com integridade de qualidade, na expectativa de que o outro lado tenha também integridade de informações e de referências de trabalho. Esse match é importante a gente buscar. Tá? E não aquilo que existe, infelizmente, e que os veículos acabaram aprendendo maleficamente a se submeter, que é o comprador, como o cliente, né? Como ele é dono do dinheiro, tá? Em função desse saco de dinheiro, você começa ele fica numa expectativa de que o outro lado vai ceder, sempre, unilateralmente. Isso não é geração de valor. Assista um Trato Feito, chega a ser divertido se você mudar o jeito de olhar. Você vai ver que os casos reconhecem que ambos os lados têm que ter lucro, tem que ter margem, tem que ter resultado. É assim que o mundo funciona, é assim que a economia vai para frente. Por isso eles recuperam empregos com a velocidade que estão recuperando. É uma questão de mentalidade.
Eu queria só convidar o público para participar com a gente aqui. Olha só, é só enviar a sua pergunta pelo WhatsApp. A gente aproveita que o André e o Carlos estão aqui. E você manda pelo 319-8814-3331. 319-8814-3331. Acho que o André queria complementar, mas eu queria só aproveitar e colocar uma pergunta aí também, se neste momento dá para reforçar a marca da emissora. Eu acho que dá. Assim, fundamental. Eu acho que é um momento de grande oportunidade. Vamos entender que todos os momentos de crise são também oportunidades, né? Então, se você entender que todo o sistema, o ecossistema está fragilizado, se você se propõe a fazer uma oferta de valor, né? Então, hoje está claro, por exemplo, que as grandes marcas anunciantes, elas não devem, hoje, está querendo mostrar e obter lucro com a sua comunicação. Elas hoje, as pesquisas estão mostrando que elas têm que mostrar os valores que são intrínsecos à sua marca. Qual que é a colaboração que ela oferece para a sociedade? Qual que é o bem que ela traz para a população que consome ela? Né? Não adianta. Agora, quem está querendo ser extremamente mercantilista está perdendo esse colchão de imagem que foi construído. Perfeito. Agora é hora de você criar valor, de você mostrar, olha a sociedade, eu sou uma marca, uma empresa que estou preocupado com o bem-estar, eu estou preocupado com essa pandemia, eu estou preocupado com você. E veja, o meu produto, a minha empresa, ela traz esse tipo de solução, né? Ela traz esse tipo de valor agregado. Então, a mesma coisa para as rádios, né? As rádios têm agora de se propor, né, a ajudar a sociedade na informação. Eu vou ressaltar essa característica que é muito importante. Acho que a imagem do André travou aí para a gente vai... Eu vou tentar só dar uma complementada, aproveitando. Por favor, Carlos. O gancho do André é absurdamente fantástico. A gente... Acho que voltou. Travou. Vocês são extremamente importantes como emissores de informação de credibilidade. Porque a informação que parte de vocês é uma informação que tem procedência, né? Você assume que é você que está emitindo. Porque o que acontece hoje na internet, nas redes sociais, é que você não sabe quem é que está emitindo aquela informação. Então, as pessoas estão disseminando fake news, né? Então, na hora em que uma rádio assume a procedência, né, e ela é a legítima portadora da informação ali daquela região, ela que sabe o que está acontecendo ali no pronto-socorro, lá do centro da cidade, lá na prefeitura, lá na Câmara Municipal, né? Ela que sabe o que está acontecendo na comunidade, entendeu? Ela vai chamando para si o poder, efetivamente, da credibilidade e então ela começa a construir essa relação de confiança, inclusive com o anunciante, né? E é muito importante criar essa visão, né, de que as coisas estão mudando, os formatos comerciais estão mudando, a gente não pode ficar mais parado nisso. Hoje, a gente só tem valor se a gente entende o que o cliente da gente quer. A gente tem que entender, chama experiência do usuário, né? A gente tem que entender qual que é a experiência que o usuário quer ter. E vocês, rádios, têm dois tipos de usuário. Vocês têm os ouvintes, vocês têm que estar extremamente presos, né, ao que é que o seu ouvinte está querendo, e vocês têm que estar extremamente atentos ao que é que o anunciante está querendo. O anunciante é a razão, né, é o patrocinador, é o cara que viabiliza a existência da rádio, né? Tem que estabelecer uma política de comercialização, tem que pensar no desenvolvimento de novos produtos, né? É tudo muito difícil, mas não vai ter caminho fácil, gente. O caminho não será fácil para ninguém. O caminho, ele está realmente... a normalidade, que nós não sabemos qual será a nova, entendeu? Ela vem entremeada de grandes desafios para nós de comunicação. Não só para nós, para todos, mas especialmente para nós.
né? As pessoas estão consumindo muito mais os produtos, as pessoas estão consumindo muito mais rádio, era uma coisa estranha, né? Achava-se que não ia, as pessoas achavam que as pessoas consumiam rádio no trabalho, no carro, não, as pessoas estão consumindo muito mais rádio, as pessoas estão consumindo muito mais televisão, as pessoas estão atrás de notícias e de informações de credibilidade, né? Então, isso é uma grande oportunidade para as rádios, uma grande oportunidade. Não, sem dúvida. Eu queria acrescentar uma questão que eu até pedi ao Vitor se puder disponibilizar um material que foi veiculado recentemente na Infomoney, com uma matéria com o Maurício Magalhães, que foi dono de uma agência de ativação de marcas aqui de São Paulo, e ele tem uma frase que eu achei que foi bastante lapidar nesse processo. Quem só pensa em vendas, ceifa a marca. Isso vale tanto para o anunciante como vale para a própria emissora. A emissora que só pensa em venda, aquele negócio do base do remem, vamos fazer meta, vamos arrumar dinheiro, tá? Essa mentalidade não vai existir mais daqui para frente. A prestação de serviço de qualidade, com conhecimento, com técnica, com informação, é o que faz tudo. Se eu voltasse no trato feito, quando eles têm dúvida, ambos os lados, comprador e vendedor, o que acontece muitas vezes é que eles chamam um especialista. Esse é o grande papel da agência, inclusive. Né? Chama um especialista que vai a saber dar o tom e dar o valor real naquele serviço ou naquela mercadoria. Essa é a nova visão que está se inaugurando a partir de agora e que não tem como voltar mais. E a gente tem que ter orgulho, porque o meio rádio, em relação a digital, essa coisa toda do digital, isso, aquilo, outro, a gente tem que ter um orgulho, porque há uma confusão histórica no Brasil, por causa da linguagem, da língua inglesa. O senso de digital lá fora é diferente do senso de digital aqui de dentro. Aqui a gente mistura digital com internet. E internet é distribuição. Digital é a utilização de ferramentas para melhorar processos. Então, quando a gente consegue estabelecer isso, a gente percebe o seguinte: as rádios começaram a virar digitais muito antes de todo mundo imagina. Pelos anos de 93, 94, trocou-se as picapes e os discos por sistemas cada vez mais digitalizados. MP3, se vocês se lembram, depois foi tudo sendo trocado de equipamentos analógicos. Não tem estúdio nenhum hoje que trabalhe com equipamento analógico. É tudo 100% em automação. Isso é ser digital, é usar a tecnologia para facilitar o trabalho, para melhorar a qualidade. Como é que transfere essa qualidade para fora a ponto de ser percebida pelo anunciante, que eu falo assim, puxa vida, eu não posso ficar sem isso. Como é que a gente consegue? Eu acho que é só dentro dessa linha que a gente está falando aqui, que o André comentou, de conhecimento. É conhecer profundamente a realidade do anunciante, seja ele de que nível for, de tamanho for, e conhecer, e passar para ele com informação suficientemente abalizada para que ele se sinta seguro, tangibilizando o que ele está consumindo. A insegurança não pode ser nossa. A gente tem que se a gente assumir que tem insegurança, que a gente só quer vender resultado de dinheiro, o negócio foi para o beleléu. A gente tem que assumir o seguinte: nós temos que dar segurança e notoriedade de que nós vamos exibir corretamente, faturar corretamente, cobrar corretamente, precificar corretamente, tá? E negociar justamente. Isso é muito importante. Tem que ter isso na cabeça claramente. Tá? Bom, diante de uma pergunta específica para o André, eu queria saber sobre a força da mídia regional. Vamos trazer duas regiões aqui de Minas Gerais, eu gostaria que você comentasse. Centro-Oeste e Vale do Aço são duas grandes regiões aqui de Minas Gerais. Por favor, André. Olha, eu particularmente sou um cara que é muito entusiasta da mídia regional. Eu acho que o interior de Minas, ele tem uma diversidade, um poder de irradiação de informações fantástico, né? Eu acho, às vezes, que precisa de ser mais bem trabalhada essa questão do conhecimento do público, né? E da abrangência. Os veículos precisam de ter uma noção maior da abrangência que eles têm e da segmentação do público, porque como a gente não tem no interior pesquisas por nenhum instituto efetivamente realizadas, então é muito necessário, se você quer ter uma boa performance comercial, você tem que levantar o maior número de informações possível a respeito do seu público final, né? E da abrangência, né, da sua área de atuação,
para que você possa mostrar isso para o anunciante. Então, assim, de um modo geral, eu vejo a força do interior muito grande. A gente tem que entender que o interior foi quem elegeu esse governador, né? Esse governador, o Romeu Zema, ele foi eleito pela força que ele tinha no interior. É um homem que veio do interior, que tem uma rede de lojas no interior, né? E que agora começa a vir para cidades e vai para cidades maiores. Né? Ele tem a percepção do tamanho que o interior tem, e o interior precisa de se organizar. A Mirth presta um trabalho sensacional nesse sentido de qualificação, né, de ordenação, de orientação, né, apresenta cursos, soluções, porque é extremamente importante que isso aconteça dentro de uma entidade feita a Mirth, porque só juntos, né, juntos é que essa grande massa de veículos do interior vão conseguir se organizar para serem significativos efetivamente, né, como grupo em uma veiculação de mídia. É como grupo que vocês, rádios, efetivamente, vão conseguir significar um bloco grande de população transmitindo a mensagem para poder vocês influenciarem nas vendas e na construção da imagem das marcas. Né? Então, isso é muito importante. Eu acho a força do interior fenomenal. Eu vejo cada vez mais forte, eu vejo a tecnologia, o conhecimento, o treinamento, a capacitação chegando cada vez mais. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho que a Mirth tem feito, eu tenho conversado muito com as lideranças da Mirth sobre a necessidade de nós separarmos o joio do trigo, né? Nós temos que separar, nós temos que entender quem que é que está disposto a fazer um trabalho sério, entendeu? Um trabalho coerente com quem não está, né? Nós temos de criar esse tipo de... Por quê? Porque o que nós temos no Brasil hoje é um monte de anunciante querendo, pensando global, querendo falar local, né? Quer dizer, isso não é uma coisa nova, a gente fala que é local, pensamento global e agindo localmente. E só vocês que estão no local vão poder fazer uma oferta de valor, né, de interagir com a população do local. Mas para isso... Oi, desculpa, pode falar. As formas de mostrar, então, para o cliente a força do interior seria estando juntos, porque mais de 70% da população, pelo menos aqui de Minas Gerais, está no interior. Como mostrar, então, para o cliente a força das emissoras do interior? Que existem grandes emissoras, que existe uma grande parcela da população que, como você disse, elegeu o governador no interior de Minas. Perfeito. É se reunindo, é se unindo. É uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos de nos unir, nos juntar, vocês precisam de se juntar, vocês precisam de se submeterem aos processos de capacitação, de modernização, de padronização dos formatos comerciais, das propostas, né? Vocês precisam de entender mais das suas comunidades para vocês poderem ofertar produtos diferenciados e segmentados. Mas não tenham dúvida, gente, não é um por um, todos nós cairemos. Isso é o trabalho que eu faço também junto às agências de propaganda, né? Nós temos de nos unir como grupos, como segmentos comerciais para podermos trabalhar essa representatividade. Vocês têm uma entidade forte, vocês têm uma entidade que é representativa nacionalmente, que é a Mirth. Vocês têm que participar, vocês têm que apoiar as ações que são desenvolvidas. Por quê? Porque ela está fazendo a diferença. Eu percebo nitidamente a diferença que a Mirth tem feito, né? Na interlocução com o governo do Estado, na interlocução com o governo federal, na interlocução, né, tentando montar agora uma estrutura comercial para poder fazer a venda para os anunciantes que estão fora. Como é possível para uma rádio do interior estar presente em São Paulo, estar presente em Belo Horizonte? É difícil. Como é que você vai manter uma estrutura dessa? Agora, como grupo, vocês podem desenvolver projetos comerciais, vocês podem se posicionar. Então, isso é muito importante. A força do interior, ela é efetiva, né? O interior, ele já é pujante. Agora, como é que nós vamos mostrar? Por favor, Carlos.
Não, sabe que existe uma maneira de começar a fazer esse exercício. Eu acho que essa sugestão ela é mais do que pertinente, porque circular muito um vídeo que é um cardume de peixes gigante que se movimenta todo ao mesmo tempo, que aquilo cria uma massa visual tão gigante que o predador, quando vai atacar, ele fica receoso. É mais ou menos nessa linha. Quer dizer, você trabalhando de maneira geral, porque a gente tem que começar a responder algumas perguntas que historicamente são feitas pelos anunciantes, mas que a gente não responde normalmente. O que é que o anunciante está querendo comprar de fato? O que ele compra ao negociar um ativo de propaganda? O que ele está querendo comprar? Ele está querendo comprar acesso e viabilidade de comunicação com uma quantidade X de gente, com uma determinada cobertura geográfica, onde ele tem distribuição, onde ele tem presença. O Minas Gerais é um país, não é um estado. Cada realidade de cada região é completamente diferente de outra. Realidade comercial, realidade cultural. A gente tem visto nas reuniões da MIRT emissoras que estão recuperando e estão se saindo bem com criatividade, com produtos novos, e outras que nem com produto novo está dando resultado. Tá? Infelizmente, é uma realidade, porque é cultura de cada região. Então, quando você monta uma massa crítica suficiente, um grupo importante de emissoras que trabalham com seriedade, com responsabilidade, esse grupo de emissoras forma um volume suficientemente atraente para mexer com a cabeça de muita marca anunciante por aí. E detalhe, não quer dizer que seja a marca da capital, não necessariamente. Minas Gerais tem muitas empresas instaladas que têm distribuição regional que atuam fora do radar da capital. Só que ninguém descobre isso. E quando descobre, costuma querer ficar com aquela descoberta só para ele. Isso é um egoísmo pobre, antigo. Tá? Você tem um fabricante de um determinado produto, shampoo, que é regional. Você sabe que ele distribui numa região que vai além da sua cidade. Tá? Mas a tentativa é de manter o cara anunciando só comigo ali naquela cidade e tal, e não deixar o cara escapar. Isso é uma bobagem. Se ele perceber que ele, através de uma entidade organizativa como a MIRT, ele consegue falar com mais gente, quanto mais esse cara crescer em distribuição e em vendas, melhor será para a comunicação. O nosso objetivo é fazer o cara crescer, ganhar dinheiro. Tomara que ele ganhe muito, que ele cresça muito. Quanto mais ele ganhar, mais ele vai anunciar, melhor será para todo o ecossistema. E tem mais uma outra coisa importantíssima, quer dizer, nós temos de desenvolver esses clientes, na verdade, a gente precisa de padronizar, certo? As tabelas de preço, a gente precisa de criar um bom padrão de apresentação comercial para as rádios, é necessário se criar um bom padrão de site, a gente vê um monte de rádio sem site, né? Sem portal, sem uma estratégia. Quer dizer, está na hora de quem não tem despertar para isso e buscar na MIRT essa referência, entendeu? Como fazer, quer dizer, como é que eu vou vender um site só para um... Eu tenho que vender um grupo, eu tenho que vender eu tenho que vender milhares de leads, na verdade. Para a gente poder criar uma tabela, uma referência. Oi, Vitor. Dentro dessa questão, é porque tem um questionamento aqui, inclusive foi do nosso vice-presidente, Mairink, ele falou sobre que a MIRT está testando software para poder dar mais agilidade na compra de mídias e tudo mais. Esse seria um caminho, então, juntar, igual você falou, em um site e tudo mais, esse seria um caminho para poder apresentar para o cliente as emissoras do interior? Eu te diria que esse é um grande caminho. Por quê? Um dos maiores problemas e medos que o anunciante tem hoje é o pós-compra. Então, o que acontece? É a documentação necessária para que ele possa proceder o faturamento e possa pagar, entendeu? Então, a MIRT criou um sistema que eu sei, eu fiz um teste nesse sistema agora, né? Nós estamos agora divulgando ele dentro das agências de propaganda. É um sistema que vai controlar o fluxo da informação entre a compra, né, e a recepção por parte do veículo da compra. Quer dizer, então eu vou mandar o documento comprando o espaço, e lá dentro desse sistema, a rádio ela vai dar o aceite, depois ela vai colocar dentro desse sistema toda a documentação,
necessária para que o processo de faturamento saia e seja feito com todo rigor e com toda exiguidade, porque é um problema gravíssimo que a gente tem, é o problema da documentação, certo? E do fluxo de informação. Então, a MIRT, ao fazer isso, ela está prestando um grande trabalho, um grande serviço. E a rádio está se poupando de um grande transtorno, né? Um grande transtorno da morosidade, de não ter um controle aonde está esse documento, o que foi que aconteceu, né? De não ter... Então, assim, é um fluxo formal que cria através do sistema que a MIRT está fazendo, que é uma grande prestação de serviço. Uma grande prestação de serviço, que vocês precisam de perder o medo, né? De aderirem, de se incorporarem a esse sistema, porque é um sistema que só vem a facilitar a vida, né? A facilitar a vida e a proporcionar toda uma abertura a um mundo novo de grandes anunciantes que exigem esse tipo de organização, de comportamento, né? E que não vão nunca se arriscar a anunciar, né, em rádios que não estão organizadas dentro de um protocolo desses de formal, né? E acho que isso é muito importante. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, Vitor, porque eu estou extremamente empenhado, tenho discutido com a diretoria da MIRT muito sobre a dificuldade que a gente tem com os processos de documentação. Então, eu queria saber do Carlos também. Não, eu acho fundamental, como eu vinha falando da questão da prestação de serviço completa, garantida, eficiente, principalmente para suprir a questão da pesquisa que o André comentou, que a falta de pesquisa regular acaba já contribuindo contra o nosso processo de comercialização. Mas se além disso também tiver uma insegurança operacional, uma insegurança de processos, isso vai ganhar uma dimensão exponencial. O anunciante não quer mais isso. Ele quer saber exatamente... Existe um negócio... A linguagem hoje é o seguinte, é ROI, é retorno sobre investimento. Só se fala neste tema. Ninguém fala outra coisa. E com a menor dispersão possível. Então, conhecimento da sua cidade, conhecimento de toda a sua qualidade de programação e com quem você está falando, mais uma fluidez de processos e protocolos corretos, bem dimensionados, é metade do caminho para começar a resolver o problema. Isso vai impactar, inclusive, a eficiência de custos. Pensando já em administração das emissoras, quando você traz mais tecnologia e mais qualidade de processos, o seu custo tende a reduzir, você começa a trabalhar com mais eficiência operacional e empresarial. Então, é fundamental. Ninguém compra nada hoje sem saber o valor real do que está comprando. Então, aquela compra apaixonada, aquela compra emotiva das velhas e boas rádios sociedades, rádios clube, que era a origem do nosso meio, tá? Isso já, infelizmente, não vai existir mais. Já não estava existindo. Com a pandemia, isso acelerou brutalmente. É fazer rádio e não ter comportamento cartorial, que é o que muitas vezes ao longo da história, eu vou ter que botar o dedo nessa ferida, muita gente ainda fazia, e só que isso está mudando. E é fácil perceber aí nas ações, tanto da rádio aí do sul de Minas, como das lives, como das ações tipo que o Luciano fez aí no sábado passado e tal. Tem um conjunto de ações que estão sendo feitas, estão mostrando o seguinte, existe um outro caminho para o rádio. E é um caminho muito mais bonito, muito mais moderno, muito mais eficiente e com um nível de percepção muito melhor. Se a percepção for boa, a comercialização tende a ser. Eu tenho um questionamento ainda sobre, fazendo um combo agora, duas perguntas. Aumento de audiência reflete em aumento de faturamento? Se não, como ser relevante para o cliente regional e estadual? Para os dois, por favor, gente. Conteúdo. Minha opinião hoje é que você tem que ser relevante na medida em que você retém a audiência do seu ouvinte. Para isso, você tem que entender do seu ouvinte, entender o que ele quer ouvir. Isso está diretamente relacionado ao conteúdo que você oferta. Você tem que ofertar bom conteúdo, conteúdo de qualidade, né, que vá de encontro aos interesses e aos desejos do seu ouvinte. Né? O aumento de audiência, ele pode... ele sim, é óbvio que ele vai trazer um retorno de receita se você tiver ferramentas e mecanismos de mostrar isso. Porque como é que você mostra o aumento de audiência? Então, uma das coisas que as rádios vão ter que aprender e vão ter de perder o medo é começar a fazer pesquisa em grupo.
entendeu? Porque se eu não posso pagar uma pesquisa individualmente, eu vou me juntar a um grupo de rádios, entendeu? E vou pagar uma parte da pesquisa. Ah, mas eu posso ficar mal na pesquisa. Não tem problema, meu amigo. Você vai ficar mal na primeira, porque você não é tolo, você não é burro, e você vai trabalhar para na segunda você estar melhor. O problema é você ficar aí parado, sem fazer nada, entendeu? Sem ter noção de onde você está, de qual é a sua colocação, vivendo no seu mundinho, esperando a morte chegar. Porque a verdade seja dita é que para você começar a melhorar, você tem que saber em qual lugar você se encontra, entendeu? Quer dizer, eu estou em último lugar, ué, pô, então você tem um grande trabalho, vamos pensar, parar, né? Como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Reconhece a queda e não desanima. Nós vamos ter de fazer isso. Ué, você vai ter pelo menos uma pesquisa, porque quem não tem pesquisa nenhuma, meu amigo, fica na base da opinião. Eu acho, né? Quem acha geralmente é quem tem o dinheiro, gente, certo? Essa é que é a grande verdade. Eu ouço isso muito de um cliente meu. É uma coisa que eu aboli da minha fala, eu acho. Que toda vez que eu falo eu acho, ele fala, não, você está errado. Quem acha aqui sou eu. Eu que pago. Ele acha. Eu tenho de comprovar o que eu falo com informação. Informação de credibilidade. Então vocês têm que perder o medo de se juntarem, entendeu? Certo? Para vocês poderem ser mais fortes. Vou contar aqui uma brincadeirinha que é o seguinte: nós somos 5 irmãos lá em casa, aqui em casa. Ninguém bate em irmão meu. Qualquer pessoa que bate em irmão meu, a gente junta os 5 para brigar. E a gente resolve os nossos problemas entre nós. Vocês, rádios, têm que começar a pensar assim. Vocês são um grupo de negócios, vocês têm uma coisa comum a todos vocês são rádios. Se vocês não conversarem, não se unirem para vocês montarem junto um grupo para lutar. Agora, entre vocês discutam, briguem, façam o que for. Agora, o pior é ficar mostrando a desunião para fora. Isso é muito ruim, muito nocivo. Vocês têm que se juntar para desenvolver pesquisa, entendeu? Vamos montar uma pesquisa para Minas Gerais inteiro, vai custar X para cada rádio. Ótimo, pague de bom grado, porque depois que tiver uma pesquisa, passa a ter uma referência, tanto para você melhorar, quanto para o mercado te comprar. E isso é fundamental, isso que o André falou. Usando a linguagem muito aqui do mercado de São Paulo, que todo mundo só fala uma coisa, que é todo mundo data-driven. É direcionado e dirigido a ser dados, aos dados. Sem dados, ninguém existe. E para somar isso, jogando um monte de tempero aí nesse caldeirão que o André esquentou, é importante a gente avaliar o seguinte: as grandes corporações vão continuar existindo, naturalmente, elas deverão continuar existindo, mas a tendência do trabalho, e todo mundo já deve ter lido muito sobre isso, é o trabalho colaborativo. Tá? A fragmentação vai aumentar muito. Como é que a internet, a tal da internet, a tal dos meios digitais, o tal do Google, do Facebook, são eficientes sendo tão fragmentados? Porque eles formaram uma liga entre eles. Existe uma liga na plataforma. É justamente isso que o André está falando. Sem ter uma união, sem ter uma maior convicção do que está falando, ninguém vai acreditar, ninguém vai comprar. Então, ter pesquisa, ter material de referência de qualidade é fundamental, é o que vai funcionar. Mesmo no cliente mais simples, mesmo naquele casa do espetinho da esquina, ainda assim, esse cara ele quer saber de números. Tem casa do espetinho preferindo mandar oferta pelo WhatsApp do que fazer rádio. Alguma coisa está errada. Por mais que o mailing do dono seja muito bom, ele vai ficar disparando aquilo ali, é uma aleatoriedade enorme, mas dá a falsa sensação para ele de tangibilidade. No entanto, quando realmente a gente trabalha em cima de dados, de consistência, isso muda radicalmente. Você consegue... E outra coisa, se você quiser pagar uma pesquisa para estar em primeiro lugar, isso não é pesquisa, é propaganda. Aí já deixa de ser... É outra ferramenta. Você está comprando algo para dizer algo que você não é. Isso,
E isso o anunciante percebe assim, ó, numa piscada de dedo. Não adianta. Quantas histórias existem no Brasil de veículos que iam fazer isso, que iam fazer aquilo, que iam fazer aquilo, que iam explodir, e ficou tudo na falácia. Porque não tinha consistência. Anunciante bom, desculpa, Carlos. Não, vontade. É assim, você tem que fazer uma oferta para o anunciante que o encante, porque a pior coisa que pode ter para a gente que trabalha com prestação de serviço, né, para vocês rádios, é aquele anunciante de uma vez só que sai insatisfeito. Nós temos de fidelizar, né? A gente tem que ter o sujeito que está feliz com o que a gente está ofertando, porque aí o que ele vai? Ele vai voltar, ele vai ser propositivo, ele vai perguntar para você de novas formas, de novas ofertas, ele vai possibilitar você conhecer melhor ele vai abrir informações para você poder adaptar a sua oferta de produto para ele, para atendê-lo melhor. Então é assim, nunca pense, toda vez que você empreender uma venda, venda algo e entregue um pouco mais. E muito mais importante também do que isso, mostre isso para o cliente, porque ovo de pata é muito maior e mais nutritivo, né, do que ovo de galinha, só que a galinha canta. É isso aí. Então você tem de cantar, cante, mostre a entrega. Cacareja. Isso, cacareja, meu amigo, porque você tem que fazer para o cara, mas você tem que mostrar que fez. Olha só, você comprou isso, mas olha, eu te entreguei isso, isso e isso. Isso deu resultado? Deu? Não, vamos mudar? Conversar. Não adianta. Ninguém vai adivinhar se você não conversar. Porque senão o todo abraçar o mercado, fazer isso aqui, vira retórica apenas, não vira na prática. Então não adianta você querer, vamos abraçar o mercado. Vou fazer o quê? Vou dar de graça para ele. Não, não é para dar de graça. Dar de graça desvaloriza completamente, deteriora. Vira casa de tolerância, que aliás reflete no nosso BDMG, que não permite financiamento para emissoras de rádio e casa de tolerância. Porque é um absurdo. Adivinha, né? Por que apareceu esse termo no estatuto do BDMG? Porque, de fato, o comportamento, muitas vezes, das emissoras é parecido. Lamentavelmente é parecido. Então, não queira dar de graça, não queira se prostituir. Faça geração de valor, conheça, crie, entregue a mais em eficiência, em qualidade, em garantias. Esse é o novo mundo. Bom, pessoal, a gente já está chegando ao fim, a gente está com o tempo um pouco estourado, acho que tem muita coisa para falar e acredito que os radiodifusores tenham gostado muito da participação de vocês. A gente teve muitas menções aqui no nosso YouTube, o Bruno Torres, a Valéria Castilho, o Marcos Alfredo, Luciano Pimenta, Bernardo Correia, o pessoal do Sinapro também está acompanhando vocês aqui, a Marilena Mota, o Tito Assis, o Sérgio Santos, que é radialista, o pessoal da Clube FM, Conexão FM, Mariana Mota, a Cássia Menezes, Bruno Manzoni, o pessoal da Onda Poços, Luiz Rigoto e a Naná Garcês. Quais são os contatos de vocês? Vocês poderiam passar, caso os radiodifusores queiram tirar outros questionamentos, queiram conversar com vocês? Quais são os contatos para eles falarem com vocês? André? Perfeito. Olha, o meu contato, meu e-mail é andré@lfipropaganda.com.br. É só vocês me mandarem os e-mails e eu respondo prontamente. Vocês podem deixar aí os telefones de vocês. Eu estou, nesse momento, passando por um pequeno problema pessoal. Minha mãe está enferma, então talvez eu demore um pouco a responder, mas vocês não se preocupem, porque eu tardo, mas não falho. Entendeu? Então eu respondo, certo? Se vocês quiserem também, vocês podem mandar um e-mail para o sinapromg@sinapromg.com.br, porque vai cair na caixa postal da secretária do Sinapro e ela vai me pressionar, tá bom? E para eu poder acelerar minha resposta. É isso, gente. Bom,
dos grupos da Mirth, quer dizer, em termos de WhatsApp, está lá disponível, né, nos grupos da Mirth. E meu e-mail uma das emissoras, que fica mais fácil, é o carlos.nascimento@grandevalefm.com.br, tá? Ou então o Carlos HZN, HZ de Zabumba, N, @gmail.com. Fica à vontade que a gente está sempre à disposição para falar. Bom, se entrar em contato conosco aqui na Mirth, nós também disponibilizamos aí os e-mails que tanto o André quanto o Carlos passaram para a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Acredito que esse era um assunto que os radiodifusores queriam muito saber, porque houve sim uma queda na receita das emissoras, né? Estão vendendo menos. E acredito que ter esse diálogo com vocês dois esclarece os dois lados da moeda. Muito obrigado tanto ao André quanto ao Carlos. A você que ficou com a gente também, muito obrigado pela sua participação. Na próxima quarta-feira, 4h30 da tarde, a gente está de volta com mais a Mirth Live, com a participação do pessoal da 2K Produções, que estão auxiliando a gente, a equipe do pessoal do Tudo Rádio e também o CERT MG. Até lá. Obrigado.